Bom dia a todos, bom dia a todas, boa tarde a quem estiver em Portugal ou na Espanha. Nós estamos dando início ao nosso segundo dia de congresso, estamos aqui recebendo o Congresso de Direitos Humanos de Salamanca e nós vamos iniciar as palestras de hoje. Então, para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos convidar o professor Dr. Fernando Frederico Almeida Júnior, ele que é mestre em Direito, doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, professor em Direito e Educação e membro do Grupo de Investigação, Educação e Direito na Sociedade Brasileira Contemporânea, que vai trazer o tema La preocupante posição do Brasil no Conselho de Direitos Humanos de la ONU. Então, com a palavra, professor doutor. Obrigado, professora Ana Paula. É um prazer fazer parte deste congresso. Quero aqui dar bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e agradecer o convite que recebi para participar de mais essa edição do Congresso Internacional de História dos Direitos Humanos. É um prazer, na verdade é uma honra para mim receber um convite desses. Quero também agradecer e parabenizar, principalmente, os professores Pedro Garrido, professora Lucileia, minhas queridas amigas Glória Aquino, Laís Locatelli, né? E nelas eu cumprimento e parabenizo toda a comissão científica deste congresso. Agradecer e parabenizar também a professora Ines, professora Alícia, né? E nelas parabenizar toda a comissão organizadora deste evento. E, finalmente, agradecer aos diretores, meu colega, professor Dr. Luciano Tourinho, né, por quem tenho muito apreço, professora brilhante e competente Mari Paz, né, e a minha querida e estimada professora Esther Martins Quinteiro, que eu diria minha eterna orientadora, né, porque ela é, para mim, um verdadeiro paradigma, um verdadeiro modelo de pessoa, de profissional, de professora, né? Eu diria a ela agora, neste momento, que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Como a professora Ana Paula disse, foi reservado para mim o tema, para tratar do tema e comentar da posição do Brasil junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E eu vou fazer um recorte grande nesse sentido, colegas, porque eu vou falar apenas, até por conta do tempo que temos, da última manifestação, ou das últimas manifestações que ocorreram agora, este mês, em julho de 2020, do governo brasileiro junto ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Esse é o objetivo desta exposição. E não é novidade para ninguém, desde que o novo presidente tomou posse, a posição do Brasil em assuntos que envolvem direitos fundamentais vem sendo preocupante, daí o título da apresentação, né? Eu iria um pouco mais além, vem sendo absurda, vem sendo inaceitável, na verdade, né? Então vamos lá. Em junho deste ano, numa reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi apresentado um projeto de resolução, né? A autoria desse projeto, gente, era de China, Cuba, Venezuela, Irã e Síria, né? Qual era o objetivo o conteúdo ou o intuito desse projeto de resolução? Depois de analisá-lo, eu percebi o seguinte: ele tinha o claro e inequívoco intuito de enfraquecer o papel da ONU no questionamento dos direitos humanos em países, né? O que ele propunha? Esse projeto de resolução propunha alterar o foco do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, né, meio que tornando esse conselho apenas um fórum de cooperação, né? Eu diria até reduzindo ou até mesmo eliminando o seu papel de monitoramento de eventuais abusos e violações em relação aos direitos humanos.
O texto desse projeto pedia, por exemplo, utilizava a expressão diálogo construtivo. Vamos colocar entre aspas essa expressão, diálogo construtivo. Pedia para que o diálogo construtivo fosse a base da relação da ONU com os governos, né? O que caracteriza, do meu ponto de vista, uma evidente forma de alertar o seguinte: olha, os países não aceitarão mais ser alvo de críticas, ser alvos de críticas do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pois é, esse absurdo projeto de resolução, repito, proposto por China, Cuba, Venezuela, Irã e Síria, teve o apoio expresso do governo brasileiro. Todos os países europeus votaram contra, acrescenta nessa lista dos que votaram contra Japão, Coreia do Sul, Austrália, né? Mas o Brasil aprovou, o Brasil votou a favor desse projeto de resolução. Gente, a razão de ser do Conselho de Direitos Humanos da ONU é enfrentar situações de violação de direitos humanos, né? Inclusive aquelas violações graves, sistemáticas, né? E fazer recomendações sobre essas violações, né? A resolução apoiada pelo Brasil minou radicalmente essa função do Conselho. Aliás, cabe aí um estudo paralelo que não dá tempo de fazer aqui, né? Mas eu prometo que vou apresentar num futuro congresso, sobre as consequências desse projeto de resolução, né? Porque o texto aprovado, e foi aprovado com o apoio do Brasil, né? Embora muitos países tenham batalhado contra, né? Esse texto ignora a responsabilidade dos Estados de proteger os direitos humanos do indivíduo, né? Ele meio que reposiciona todo o direito internacional dos direitos humanos como uma questão de cooperação entre Estado e Estado, entre os Estados, né? O que acontece aí, a consequência desse projeto é elevar a soberania nacional a um patamar que fica muito acima das responsabilidades por graves abusos de direitos, né? O que me pareceu claro em todo esse intuito, não é a primeira vez que a China tenta isso, né? E o que ela está tentando é dar mais valor às negociações entre os Estados, né? Em desrespeito, em oposição à proteção e promoção dos direitos humanos. Acontece, e todos nós sabemos disso aqui, né? Os direitos humanos e as respectivas obrigações dos Estados não são negociáveis. Os direitos humanos são universais, são inerentes a todos os seres humanos e, por isso, não podem ser negociados para garantir resultados mutuamente benéficos para os Estados. É um absurdo isso, né? O Brasil, com esse posicionamento, deixou claro, do meu ponto de vista, que não quer ser fiscalizado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, não quer receber recomendações das Nações Unidas. E assim agiu porque sabe, tem ciência de que está violando direitos básicos e fundamentais do ser humano. Esse é um dos pontos e um dos posicionamentos do Brasil recentes agora. Esse ocorreu em junho. No mesmo mês, junho de 2020, vou falar de um outro. Um outro projeto de resolução foi apresentado e pedia a extensão da competência, a extensão do mandato da ONU para investigar a situação de direitos humanos no Irã, né? Ou seja, esse projeto tinha o claro intuito de tornar possível que a ONU investigasse no Irã as dezenas de denúncias de violação de direitos humanos que tem recebido, né? O que o Brasil fez? Se absteve na votação, perdendo a chance de colaborar com a aprovação e claramente contribuiu com essa abstenção, né, para tentar evitar que a ONU investigasse a situação dos direitos humanos no Irã. O Brasil não queria que a ONU investigasse no Irã as denúncias, as dezenas de denúncias de violação de direitos humanos, assim como também não quer ser investigado pelos mesmos motivos. Outro lamentável posicionamento do Brasil, tá? Do governo brasileiro. Vou relatar mais um caso.
super preocupante, e repito, para não dizer outra coisa. Né? Agora, neste mês, julho de 2020, um projeto de resolução foi apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A votação ocorreu dia 17, se não me engano, de julho agora, com o objetivo de reforçar o compromisso dos Estados com a eliminação de todas as formas de discriminação contra meninas, contra as mulheres, né? Contra mulheres e meninas. O que tinha razão de ser, principalmente dentro do agravamento da situação ou da violação dos direitos das mulheres e meninas e da discriminação agravada pela pandemia. Né? Esse projeto foi liderado pelo México, né? Mas, na verdade, ele foi, digamos, patrocinado, né? Copatrocinado por mais de 70 países. Né? Aí, para mim, já surgiu a primeira preocupação. Né? O Brasil não foi um dos copatrocinadores do texto. Né? Repito, se tratava de um projeto de resolução que tinha como meta reforçar o compromisso dos países, dos estados, com a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas. Esse projeto foi patrocinado por mais de 70 países, né? E o Brasil não foi um deles. Né? Daí, repito, a minha primeira preocupação. Mas antes tivesse sido apenas esse o problema, ou seja, antes o problema tivesse sido apenas o Brasil não ter sido um dos patrocinadores. Por que eu estou dizendo isso? Algumas emendas foram apresentadas a este projeto de resolução. Né? Uma dessas emendas foi apresentada por Rússia e Paquistão. Né? Essa emenda apresentada por Rússia e Paquistão, né? Emenda, repito, naquele projeto que tinha como objetivo fomentar, reforçar o compromisso dos Estados com a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas. Né? Esta emenda apresentada por Rússia e Paquistão tinha a clara intenção de enfraquecer o texto. Pedia, por exemplo, a eliminação da expressão educação sexual da resolução. Queria que retirassem da resolução apresentada por mais de 70 países, subscrita por mais de 70 países, Rússia e Paquistão tentaram emendar para retirar do projeto de resolução a expressão educação sexual. Essa emenda foi derrubada. Né? Todos os países ocidentais votaram contra isso. Mas olha só, 9 governos optaram pela abstenção. Entre eles, o Brasil, né? que foi acompanhado aí, por exemplo, na abstenção pela Somália. Né? Gente, o silêncio do governo brasileiro, numa votação tão importante como essa, demonstra que o mesmo é contra a educação sexual de mulheres e meninas. E que, obviamente, não pretende promovê-la. Tá? Ainda sobre o mesmo projeto de resolução, liderado pelo México e subscrito por mais de 70 países, uma outra emenda foi apresentada. Né? No mesmo projeto. Essa foi que eu vou comentar agora, foi submetida pelo Egito. Né? O que pedia essa outra emenda? Né? Pedia que o direito à educação, o direito à saúde sexual e reprodutiva fosse retirado do texto original. Além disso, mais do que isso, também solicitava que a expressão direito à autonomia do corpo fosse riscada da resolução. Então, olha só, naquele projeto de resolução, subscrito por mais de 70 países, patrocinado por mais de 70 países, e o Brasil não foi um dos patrocinadores, foi apresentada uma outra emenda pelo Egito, pedindo para riscar da resolução a expressão direito à autonomia do corpo e tirar do texto original o direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Essa emenda do Egito também não passou, foi reprovada, foi rejeitada. Mas o Brasil, novamente,
não se somando, não se somou aos latino-americanos e nem aos ocidentais e optou de novo pela abstenção. É incrível. O que dá para dizer aí, em outras palavras? Ficou claro que o governo brasileiro pensa que as mulheres não têm direito à educação sexual, que as mulheres não têm direito à saúde reprodutiva, que as mulheres não têm direito à autonomia do corpo. É isso que o governo brasileiro está dizendo para o mundo, né? Olha, eu acredito, não vou me alongar muito nas manifestações do Brasil, porque essas eu acho que exemplificam bem o atual governo, né? Eu acredito que o Itamaraty, por exemplo, vai se achar no direito de dizer oficialmente que essas manobras adotadas pelo governo brasileiro significam que o país fez coro com os países que aprovaram a resolução. Até porque o Brasil não votou contra, né? Mas eu não ouvi essas manifestações ainda do Itamaraty, mas eu aposto que isso vai acontecer. Quem acompanhou os debates percebeu claramente, os debates lá junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, percebeu claramente que nos bastidores o Brasil tentou minar o texto, né? E em público não fez nenhum esforço para derrubar as propostas que tinham o claro objetivo de enfraquecer os direitos das mulheres. Por exemplo, enquanto vários países pediram a palavra para demonstrar a importância de se reforçar o compromisso dos Estados com a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas, o Brasil silenciou. E não só isso, torceu, trabalhou nos bastidores para minar o texto. Assim agindo, gente, ele evidenciou o seu intuito ao se abster na votação, né? Ele ficou ao lado de países com um histórico enorme de opressão e discriminação contra as mulheres. O governo brasileiro ignorou tudo o que ocorreu. Vou dar um exemplo só, né? Na Conferência Mundial sobre a Mulher lá de 1995, que gerou a Declaração de Pequim, né? Aliás, lá naquela conferência, o Brasil teve uma participação ativa como defensor dos direitos das mulheres, patrocinando os direitos das mulheres, né? E o atual governo, diante dessa manifestação, ou ausência de manifestação em alguns casos, agora, em junho e julho, junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, o Brasil está ignorando tudo o que ficou dito, por exemplo, na Declaração de Pequim, né, porque essa quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, lá de 1995, gerou a Declaração de Pequim, onde, aliás, se prevê expressamente o direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, né, onde se ressalta a importância da educação sexual de jovens, da necessidade de se respeitar a autonomia das mulheres, né? O governo brasileiro, digamos, está se esquecendo de tudo isso, esquecendo entre aspas, né? É preciso lembrar o atual governo brasileiro, que o Brasil tem uma Constituição Federal. Parece até engraçado ter que dizer isso, mas, na verdade, é preocupante e assustador, eu diria. É preciso lembrar que a nossa Carta Magna elevou a dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil. É preciso recordar que ela estabeleceu como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, cor, idade, raça, qualquer outra forma de discriminação. Mais do que isso, pessoal, está claro na Constituição Federal Brasileira que a República é regida em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Parece que o atual governo brasileiro não sabe disso. A verdade, e o que é muito pior e muito mais grave, né, é que sabe, sim.
mas mesmo assim vive ignorando e tentando encontrar meios de desrespeitar o texto constitucional. O Brasil hoje, pessoal, e eu afirmo isso categoricamente, está rasgando a sua Constituição Federal e está ignorando os tratados internacionais de direitos humanos já ratificados. Está ignorando todo o sistema internacional de proteção e promoção dos direitos humanos. Cabe a nós aqui denunciarmos. Cabe a nós aqui tornar esses fatos cada vez mais públicos, né? E, mais do que isso, temos que ficar atentos, né? Atentos para sempre denunciar isso, atentos para percebermos quando e como isso está ocorrendo. E muitas vezes ocorre com subterfúgios, com malícias, com procedimentos eivados de má-fé, né? Sempre tentando desrespeitar o nosso texto constitucional e todo o sistema de proteção e promoção internacional dos direitos humanos, né? Eventos como este são bons momentos para espatifarmos o que o governo brasileiro está fazendo para todo mundo, né? Não que não saibam, mas acho que é sempre bom reforçar e denunciar, né? E é por isso que este tema foi destinado a mim para tratar, para denunciar, para expor e para deixar claro o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Era o que eu tinha para dizer. Quero dedicar essa apresentação, Ana Paula, a um grande colega meu, que eu diria, posso dizer, acho que é o maior defensor de direitos humanos que eu conheço, que é o professor Nabuco Filho, deve estar nos assistindo neste momento, tá? Grande abraço a todos e todas. Professor, a gente que agradece pela exposição, pela riquíssima, né, contribuição. A gente aqui fica só admirando e realmente anotando tudo que a gente pode tirar de reflexão de sua palestra. Então, muito obrigada. E nós vamos seguir com a palestra do professor doutor João Paulo Borges Bichão, ele que é membro do Ministério Público Português, doutor em Direitos Humanos pelo programa da Universidade de Salamanca, pós-doutor em Direitos Humanos também pela mesma universidade. Com o tema da palestra, a intervenção do Ministério Público em la era de la justiça virtual. Boa tarde. Estão a ouvir? Sim, professor, boa tarde. Boa tarde, então. Eu inicialmente era para fazer a minha palestra ou a minha intervenção em espanhol, mas tanto temos que sempre seguir a vontade da maioria, embora respeitando a minoria. E pelo que eu vejo neste momento é que todos os participantes neste painel são lusofalantes e, portanto, vou falar em português porque não teria sentido estar a falar em castelhano para uma plateia que fala português. E também o que eu posso verificar é que, salvo erro, todos os participantes estão do outro lado do Atlântico e, portanto, um bom dia a todos. E espero que se tenham cuidado, que estejam todos bem de saúde nestes tempos e queria também dar o meu apreço pela vossa presença. Também queria agradecer à professora Esta o convite que me foi formulado para poder participar mais uma vez neste congresso no denominado, ou pelo menos o conhecido Congresso de Direitos Humanos de Salamanca. Muito bem. Também queria cumprimentar muito especialmente as pessoas que me são queridas e que eu conheço pessoalmente.
O palestrante anterior, o professor Fernando Frederico, que esteve presente no Congresso Global de Direitos Humanos em janeiro, e também queria cumprimentar a professora Maria da Glória Aquino e a professora Carmela Del Isola, para quem eu tenho muito apreço, muita estima e muita amizade. Muito bem, eu aqui queria trazer um tema bem prático, porque ultimamente, nestes últimos meses, devido à situação pandémica, tem-se verificado que esta situação de calamidade mundial tem alterado muito a prática judiciária, tem alterado muito a forma como se lida e como se lida no sistema de justiça e como se praticam os atos processuais. O Ministério Público, pelo menos em Portugal, e vou falar tipicamente do sistema português, para chegar aos princípios que regem, digamos, a intervenção processual e a forma como afinal se faz justiça. O Ministério Público, pelo menos em Portugal, tem intervenção em quase todas as áreas. Tem intervenção para além da ação penal, cuja totalidade lhe pertence, que é a sua grande área. O Ministério Público em Portugal tem intervenção, à semelhança de quase todos os países, tem intervenção na defesa dos incapazes, dos ausentes, dos incapazes, sobretudo das pessoas deficientes e também, sobretudo, dos menores. Mas também dos ausentes, também representa o Estado, mas, sobretudo, o Ministério Público, antes de mais, é o defensor da legalidade democrática. É o chamado, na prática, quando no julgamento, é como os espanhóis falam é o fiscal da audiência, é aquele que fiscaliza o juiz, é aquele que fiscaliza a legalidade, é aquele que fiscaliza que tudo está a decorrer de forma conforme os parâmetros legais, conforme dita a lei, a Constituição e as convenções, pelo menos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E o seu papel é importante, justamente por causa disso, porque ele tem dois princípios gerais pelos quais se deve seguir, que é a objetividade e a isenção. E a objetividade, ela vê-se, portanto, na prática em que o Ministério Público não deve, não é, como se diria, isto não é a América, e portanto o Ministério Público deve-se pautar por critérios não subjetivos, não tem que querer, por exemplo, na questão da ação penal, não pode querer a condenação do arguido a todo custo, não. Tem que fazer, digamos, o que eu chamo um pré-juízo, como se fosse o julgador antes do julgador, na própria audiência, no próprio julgamento. Portanto, ele próprio, justamente porque está adstrito a esses princípios, ele próprio, quando está a discutir, ou quando se está a discutir na audiência a prova e todos os elementos apresentados no julgamento, o próprio Ministério Público, até antes das alegações finais, tem que ter a sua convicção, tem que formar a sua convicção antes do julgador. Isso é importante. Obviamente que há algumas exceções, quando o Ministério Público representa o Estado, em que ele aí já atua como, digamos, como advogado da parte, ou advogado do Estado. E aqui queria chegar ao ponto fulcral. Algumas reflexões tenho tido ultimamente sobre a questão da justiça na virtualidade. Tem-se falado, e começou o debate, pelo menos cá em Portugal, sobre a virtualidade da justiça. Ou seja, a justiça fazer-se, ou pelo menos os atos processuais que levam a que se faça a justiça, se façam por meios tecnológicos, nomeadamente por videoconferências, por plataformas digitais, e tenho refletido muito sobre a questão, aliás, como outros também têm refletido, sobre a adequação legal, a adequação
adequação legal com os princípios gerais do direito. Eu diria que esta forma de fazer justiça não me parece adequado, e vou pegar num princípio e na questão da formalidade. Considero, e não devo ser o único, que a justiça deve-se fazer na sua própria casa. E a própria casa não é seguramente uma plataforma digital. A casa da justiça é num tribunal. O tribunal pode não ser, até quando há mega julgamentos em que não é possível colocar todos os arguidos, todos os advogados, todos os intervenientes numa sala de tribunal, requisita-se outros locais. Já aconteceu, pelo menos cá e noutros países com certeza, em que mega julgamentos com dezenas de arguidos teve-se requisitar salas maiores. Lembro-me de ter sido requisitado até um quartel de bombeiros para tornar a sala de audiência, para tornar aquele local num tribunal. Isso é importante, porque a justiça ela também tem que ter a sua aparência, tem que ter a sua formalidade. Reparem, ultimamente e durante o estado de emergência foi permitido que se fizessem, até para o sistema não ficar parado e não entupir, foi permitido que se fizessem as diligências processuais, os julgamentos, através de plataformas digital, e por alguns foi até usado o WhatsApp para inquirir testemunhas, foi o WhatsApp, o Skype e outros meios de telecomunicação digital. Mas o que é certo é que a justiça faz-se na própria casa. Porque, reparem que o que é conhecido é que tanto, cada um está em sua casa, tal como eu estou neste momento, tanto o juiz na sua casa, o procurador ou o promotor na sua, os advogados tanto nos escritórios, as testemunhas a serem ouvidas nas próprias casas ou até noutros locais, e, portanto, em questões formais, em questão daquela magnitude da justiça, daquela imponência de que é o lugar onde se faz, onde ela se faz, é importante. Porque, e isso vejo na prática, não é a mesma coisa julgar numa sala de audiências, num tribunal, ou julgar noutro sítio qualquer. Porque a partir do momento em que se faz justiça fora da sua casa, ela deixa de ter as suas formalidades, deixa de ter a sua pendência e perde o respeito perante os cidadãos e perde até a sua dignidade. Esse é digamos, a base. A segunda, e eu vou buscar um princípio essencial, tanto no processo civil como no processo penal, e quem diz no processo civil, em todos os ramos da atuação, portanto, não só no processo civil propriamente dito, mas também nos menores, no direito de trabalho, nas audiências laborais, é o princípio da imediação. Ora, como é que eu sei? Eu há bocado estive a assistir à palestra do professor Fernando Frederico, mas como é que eu sei que era efetivamente ele que estava a falar? Eu vi a imagem dele, ouvi a voz dele. Mas como é que eu sei que era ele mesmo que estava a falar, que era ele que estava a proferir a palestra? Não sei. Não sei. Porque o que se quer fazer, e já se tem falado de cada vez fazer-se audiências e da inquirição de testemunhas através das plataformas digitais, portanto, o que se quer fazer, pelo menos em Portugal, aquilo que é uma exceção torna-se a regra. E a exceção era mesmo exceção. E só queria vos lembrar, pelo menos no que está previsto, a inquirição por videoconferência, através do artigo 318 do Código de Processo Penal Português, que diz, número 1, excepcionalmente,
começa logo, excepcionalmente, a tomar declarações ao assistente, às partes civis ou às testemunhas, podem ser, oficiosamente, o requerimento, não ser prestada presencialmente. No entanto, apesar de não serem prestadas presencialmente, elas têm que ser prestadas na sede do tribunal, através de videoconferência, isso pode ser, mas excepcionalmente. Mas é sempre no tribunal, onde está presente pelo menos um funcionário, um oficial de justiça, que possa controlar, que verifica a identidade da pessoa, que verifica todos os requisitos. Ainda assim, e porquê que é excepcionalmente? Porque o princípio da mediação e no civil, fazendo referência também naquilo que é possível, eu refiro-me ao artigo 502 do Código de Processo Civil português, da inquirição por meio tecnológico, essas possibilidades, têm que se manter como excepcionais. Porque o princípio da mediação é, como todos sabemos, é a possibilidade de, através daquilo que ouvimos e daquilo que vemos, formar a nossa convicção. A nossa convicção através da credibilidade das testemunhas. Porque em qualquer processo, a prova fulcral ou a prova na sua maioria essencial é sempre testemunhal. E a prova testemunhal tem muitas falhas. E, portanto, só através da inquirição direta, presencial da testemunha, é que nós podemos aferir a credibilidade da pessoa. Através da linguagem corporal, através da forma como ela se movimenta, quer no discurso, também no discurso, durante a audiência. Isso é importante. Às vezes um pormenor que não é possível ver ou que não é possível topar na videoconferência. E por isso é que aquele artigo 318 do Código de Processo Penal coloca um requisito, que é, se não houver razões para crer que a sua presença na audiência é essencial à descoberta da verdade. Ou seja, mesmo assim, mesmo sendo excepcional, essa testemunha não pode ser essencial. Justamente por causa desse princípio da mediação. Como é que eu vou aferir? Não é a mesma coisa. Na prática, eu tenho visto isto e tenho feito, não só nos julgamentos, mas também no meu trabalho na fase de inquérito, em que, em Portugal, o titular da ação penal é o Ministério Público, que também dirige a investigação. E tenho feito muitas inquirições, quando digo muitas, estou a extrapolar um bocado, mas tenho feito algumas inquirições por videoconferência. Normalmente, até de preco, se eu quiser que seja a pessoa ouvida por magistrado, peço isso mesmo, se não até ouvido até por policiais ou funcionários, ou oficial de justiça. No entanto, quando eu quero saber diretamente uma coisa, eu faço, ou quando quero ter pormenores, eu próprio diligencio pela inquirição por videoconferência. E vejo que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Muitas vezes fico com a dúvida, fico com dúvidas de que forma a testemunha fala, o que ela me está a dizer. Tenho algumas dúvidas sobre a credibilidade dela. Porque não é possível, não se consegue ver os pormenores. Muitas vezes não sei o corpo inteiro, não sei, por exemplo, neste momento aliás, nem consigo ver os demais participantes. Só me vejo a mim próprio e só vejo, digamos, o busto. Não veem o que estou a fazer com as mãos, o que estou a fazer com os pés, não veem como é que eu estou, como é que se estou a abanar a perna. Portanto, às vezes, numa pergunta delicada, a linguagem corporal é importante. Isso não é possível ver através do digital. E penso que tornar a exceção numa regra compromete de forma irremediável portanto, esse princípio da imediação e por via dele, a formação da convicção do julgador. E isso não é pouco, porque, pelo menos cá em Portugal, há uma coisa que é insindicável em sede de recurso. É a convicção do julgador. Muitos advogados cometem o erro quando fazem recurso, quando recorrem de uma sentença, é que vêm dizer que
que aquela testemunha que foi ouvida não tem credibilidade, não tem... Isso faz parte da convicção do julgador. Mas o julgador tem que motivar. Na motivação, de facto, ele tem que motivar porque é que deu credibilidade àquela testemunha. E por isso, essa convicção é insindicável, a não ser que, excepcionalmente, se verifique e se constate, pela própria leitura do texto, da decisão, que ela é ilógica, que ela é irracional. E, portanto, isto é jurisprudência assente pelos nossos tribunais, a convicção é insindicável. O julgador é insindicável. E a partir do momento em que é insindicável, nós temos que cumprir à exaustão o princípio da mediação. E, portanto, diria uma moda que toda a gente quer pegar, de ouvir as testemunhas por videoconferência ou por plataformas digitais, é um risco sério à efetivação da justiça. E com isto, queria terminar, para não me alongar muito mais, e queria deixar aqui esta reflexão. Penso que temos que pensar seriamente nisso, porque tem-se falado seriamente em deslocar a efetivação dos julgamentos através das plataformas digitais. Acho que é um erro, é uma séria ameaça à efetivação da justiça e até diria mais, eu colocaria o direito humano, o humano é nós estarmos a estabelecer contacto. E a virtualidade estabelece um contacto visual, estabelece um contacto sonoro, mas não estabelece um contacto humano. E acho que a seguir esta via começaremos a desumanizar a justiça através destas plataformas digitais. E veja-se o que tem acontecido desde que a globalização digital tem começado no início do século. Antigamente, a comunicação social reduzia-se à televisão, aos jornais, não havia redes sociais. Quando começaram as redes sociais, começaram as fake news, começaram os pseudo-elites, toda a gente comenta tudo, toda a gente fala de tudo, mesmo sem saber. E são questões que são faladas diariamente, portanto, as fake news nas redes sociais. E, portanto, há um sério risco disto acontecer com justiça. E, portanto, temos que refletir que o digital, a virtualidade tem que ser uma exceção. E uma exceção devidamente regrada, devidamente normativada, para justamente evitar que se vulnere direitos essenciais e direitos humanos. Obrigado a todos por me terem ouvido e desejo um muito bom dia a todos. Obrigado. Agradeço a palestra, foi excelente, né? Inclusive para podermos criar essa reflexão crítica e fomentar que haja essa regularização da questão virtual em relação ao acesso à justiça, e a gente espera encontrá-lo em outras oportunidades, tratando desse tema, fazendo realmente essa reflexão dos direitos humanos aliado a esse acesso à justiça. Então, agradeço muito. Até para fazer uma introdução à próxima palestra da professora Maria da Glória Aquino, eu gostaria também, nesta sequência, para fazer uma reflexão global, eu gostaria de saber como é que se faz mediação através das plataformas virtuais. Como é que se sentam duas pessoas para poderem sequer conversar, para chegarem a um acordo através do distanciamento virtual? Porque a virtualidade é um distanciamento, não é? É uma pergunta que eu faço. Portanto, não é só o princípio da mediação. Eu só falo do princípio da mediação porque tinha um tempo limitado, mas poderia falar sobre várias vertentes práticas. Então, para introduzir, eu gostaria que a professora Maria da Glória Aquino até me respondesse como é que se consegue a mediação e como é que se conseguem os acordos através das plataformas digitais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom dia, né? Boa tarde em Portugal. Mas o senhor já começa a fazer uma indagação, digamos, provocativa, por decorrência do assunto que sabes muito bem, meu amigo, que eu trabalho com afinco, mas que me permite ir trabalhar justamente com afinco, fazer a devida análise crítica
em torno do assunto da mediação digital, né? Porque eu entendo que fere frontalmente o conceito primordial do que se entende por mediação, que é exatamente ter um terceiro que viabilize o diálogo entre as partes. A partir do momento em que nós estamos aqui a dialogar virtualmente, onde está o terceiro a servir de facilitador nesse processo de mediação, doutor João Paulo? Nós não... Eu acho que entre nós está a professora Ana Paula. Não está aqui? É verdade. Ela está sobremaneira mediar. Mas tudo bem. Eu não sei, professora Maria da Glória, eu não sei se é mesmo a senhora que está à minha frente, mas pronto. Eu diria até que poderia ser o meu clone, mas como de fato me conheces bem há longo tempo na rede de direitos humanos, eu ouso a dizer que o senhor está de frente à minha pessoa e estamos a interagir virtualmente. Doutor João Paulo, muito obrigada pela sua colocação de sobremaneira provocativa, mas há necessidade aqui num congresso de direitos humanos de dialogarmos, de debatermos e de questionarmos esse propósito e a própria promoção dos direitos humanos. Bem, e com isso, de início, eu gostaria de iniciar minha fala registrando meu singelo agradecimento ao convite que me foi formulado pela digníssima professora Maria Esther Quinteiro, que é diretora deste evento, para participar como palestrante da 23ª edição do Congresso Internacional de História dos Direitos Humanos, que ontem inaugurou a sua primeira transmissão virtual, proporcionando e propiciando, doutor João Paulo, a que pudéssemos estar aqui hoje em congratulação e ainda, né, a debater as questões tão relevantes associadas aos direitos humanos, como também gostaria que me permitissem um agradecimento aos demais diretores deste congresso, nas pessoas da professora Mari Paz Pando Balesteiros e professor Luciano Tourinho, a quem transmito meu abraço virtual, não menos real, dada a longínqua distância física a que nos encontramos. Bem, gostaria também de agradecer aos amigos e palestrantes aqui presentes que me antecederam, doutor João Paulo, um grande amigo, doutor Fernando Frederico, um outro grande amigo, cumprimentar a professora Daniela Noni, a quem ontem eu estava a comentar com a professora Arneli Rolim, da Universidade Federal do Ceará, e tive a oportunidade de rapidamente ler uma obra a qual a professora Anoni participou, e parabenizá-la também pela obra. E, enfim, a todos os presentes eu gostaria de agradecer que estão aqui a compartilhar comigo essa sala 1 desse congresso. E gostaria de fazer uma ressalva a todos os demais colegas e amigos que estão a apresentar em horário simultâneo ao meu e que me impede, naturalmente, de prestigiá-los. Mas, de sobremaneira, é uma grande alegria rever a todos. Bem, dirijo-me agora aos demais presentes, agradecendo o interesse pelo tema e também a presença virtual. Hoje, a minha exposição ela tem um condão de abordar a questão da utilização da solução amistosa de conflitos em matéria de direitos humanos, né? Ou seja, associar solução amistosa de conflitos a uma violação de direitos humanos não é um assunto fácil, mas que está sendo objeto de destaque aos processos que tramitam junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aqui eu gostaria de destacar que se entende por solução amistosa os acordos, né, que viabilizam essa pacificação dos conflitos de direitos humanos e que são ou foram obtidos mediante a tramitação junto à comissão sediada em Washington, D.C. Nesse ponto, especificamente, eu estou me referindo às soluções amistosas,
obtidas dentro do denominado Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, uma vez que os demais sistemas observam propriamente procedimentos específicos, e aí vou fazer remissão ao Sistema Europeu dos Direitos Humanos, que o Dr. João Paulo conhece muito bem, e que a semelhança ou não do nosso sistema observam uma tramitação, digamos, específica prevista nos regulamentos e que respeita os sistemas. Uma consideração que eu gostaria de fazer para situar a minha fala diz respeito a que eu estou me referindo a conflitos individuais que são levados até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, eu não estou trabalhando acerca dos conflitos interestaduais, digamos, que ocorrem entre os Estados-partes, né, entre os Estados-nação. Então, esses conflitos individuais, eles se referem a demandas que possuem seus polos, de um lado, o Estado-parte, e de outro lado, indivíduos que são, digamos, vitimizados pela violação de seus direitos humanos. Contudo, eu não poderia me furtar de fazer uma referência à crise pandêmica global que está a assolar o mundo, a exigir uma redefinição de comportamentos, como o Dr. João Paulo muito bem mencionou, valores, modos de trabalho, e entre outros, que nos faz refletir de como resolver as inúmeras questões e conflitos de direitos humanos em tempos de pandemia. Os senhores, nós estamos aqui na virtualidade, mas diversas violações de direitos humanos estão a ocorrer toda hora, todos os minutos, todos os segundos. Né? E como solucionar formalmente essas violações de direitos humanos em época de crise pandêmica? Ou, pelo menos, me cabe aqui indagar como estão os processos que tramitam na Comissão Interamericana e também na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com foco na reparação de danos causados por decorrência de uma violação a direitos humanos. Sem desmerecer as questões práticas, materiais, digamos assim, que nos impõem em matéria de direitos humanos, mas eu, particularmente, me preocupo não só com o reconhecimento do direito humano propriamente dito, mas também em formas de como reparar a violação desses direitos humanos em um tempo, digamos assim, adequado e célere. Por não estarmos aqui a aguardar anos e anos uma reparação que viole direitos atinentes à liberdade ou à proteção à dignidade humana, a nossa dignidade, apenas para que seja honrado pelos nossos filhos e netos. Porque, naturalmente, aguardarmos a crise pandêmica passar para resolvermos problemas associados à violação de direitos humanos seria, digamos, um grande disparate. Até porque a crise pandêmica está aí a trazer a nossa reflexão exatamente diversas violações de direitos humanos, como direitos à proteção às mulheres, direito à saúde, ao próprio acesso à justiça. E aquele sujeito, aquela pessoa, aquele cidadão que tem o seu direito violado e clama, naturalmente, por uma reparação imediata, urgente, clama pela honra da sua dignidade como ser humano, como titular de direitos e garantias. Pois bem, e é aqui que a solução amistosa de conflitos ganha um contorno, digamos, especial no que tange ao reconhecimento e à reparação dos direitos humanos. Seu fundamento legal encontra resguardo no artigo 48 e 50 da Convenção Americana de Direitos Humanos, mas também está prevista no artigo 50 do regulamento, e onde se estabelecem os procedimentos quando do recebimento das denúncias acerca da violação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, trata-se de um instrumento colocado à disposição dos interessados, no caso, tanto dos Estados-partes, mas, sobretudo, das vítimas de violação, e as vítimas sempre se colocam, e eu falo sempre porque eu tenho analisado detidamente todos os casos que são submetidos às soluções amistosas de conflitos, as vítimas se colocam numa situação muito mais proativa
para viabilizar, digamos assim, um diálogo tendente à reparação da violação, mas não só isso, porque, no meu entendimento, a busca também pelo acordo não significa se submeter às condições que são impostas naturalmente pelos Estados-partes, né, a que se direciona, e que não foi capaz, no âmago do seu próprio sistema governamental ou no seu próprio sistema de justiça, digamos, fazer a justiça ou dar uma pronta resposta à violação desse direito humano. E, nesse sentido, eu tenho que ressaltar a intermediação que ocorre pela Comissão Interamericana e que acaba chegando a alguns acordos de solução amistosa de conflito envolvendo questões de violação de direitos humanos. E esse procedimento, tenho que destacar, já existe há mais de 40 anos no sistema interamericano de direitos humanos. Mas, a cada dia que passa, acaba por ganhar novos contornos e importância, não só por possibilitar, digamos, uma tentativa de acordo em tempo razoável, mas, sobretudo, por respeitar a livre vontade de pactuação entre as partes. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, porque não raro, quando nos deparamos com inúmeros processos que tramitam justamente na Corte Interamericana, são processos que têm uma delonga muito grande, uma tramitação muito complexa, eu digo que acabam caindo na teia procedimental da justiça, né? E aí a Comissão Interamericana, a partir desse procedimento visando a busca pelo consenso através do diálogo, ela acaba, digamos assim, por diminuir esse tempo de tramitação processual com vistas a uma busca, a uma efetiva reparação daquele direito que foi violado, né? Mas vejam, nem tudo são flores, e nem mesmo, digamos assim, se aproxima da beleza do huerto encantado de Calixto e Malibeia, professor João Paulo, que todos que visitam Salamanca conhecem muito bem. É um local de peregrinação daqueles que caminham no caminho de Santiago de Compostela. Para quem não conhece, é um horto lindíssimo de Salamanca que hoje, por decorrência da crise pandêmica, não podemos visitar, mas fica aqui o registro da beleza da cidade, a qual encontramos os nossos amigos, e também utilizando do exemplo que eu acabei de dar, da beleza da própria cidade. Nem tudo são flores quando se fala em soluções amistosas de solução de conflitos. E, a título de exemplo, eu vou citar o caso José Pereira versus Brasil, que envolveu uma questão de escravidão, melhor dizendo, de trabalho análogo ao escravo, e que se chegou a um consenso, digamos assim, a um acordo através da solução amistosa, numa questão que envolvia a violação dos direitos humanos. Mas esse caso, detidamente, me chamou muita atenção, porque foi pactuada uma condição de não se referir ao nome de um dos adolescentes que sofreu, junto com as demais vítimas, a violação à sua dignidade. Então, foram feitas diversas reparações de reconhecimento à dignidade dessas vítimas, mas dentro do acordo estabelecido entre o Estado-parte e as vítimas, ficou consignado que não deveria se fazer menção ao nome do menor. Se a não menção ao nome do menor é vista como respeito, ao invés de ser vista, digamos, como uma omissão bem arquitetada, do que se evita reconhecer que a escravidão ou o trabalho análogo ao escravo também ocorre com crianças e adolescentes menores de idade, isso eu deixo, digamos assim, como condimento bem picante às mentes inteligentes que estão a me ouvir. Mas eu tenho que destacar aqui a reflexão pontual por decorrência das medidas, ou digamos assim, dos acordos que estão sendo feitos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E um ponto aqui que eu tenho que destacar diz respeito ao procedimento, porque até o presente momento
vamos trazer precisamente o passo a passo das regras de se buscar essa solução amistosa, o que, a meu ver, acaba por deixar, digamos assim, uma certa segurança jurídica, ou acarretar uma segurança jurídica ao procedimento que está sendo adotado. Mas o certo é que, de acordo com o último relatório de 2018, que trata sobre os impactos das soluções amistosas de solução de conflitos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aqui eu tenho que destacar que existem 2 relatórios, um do ano de 2018 e outro, como eu havia mencionado, no ano de 2012, o fato é que existem, digamos, algumas modalidades padronizadas de obtenção de acordo que acaba por ser a restituição de um direito afetado, que acaba envolver o restabelecimento de liberdade, a derrogação de leis contrárias ou violadoras da proteção, a devolução de terras, no caso do terras indígenas, a restituição do emprego. Um outro exemplo seria a reabilitação médico-hospitalar, com acompanhamento psicológico e social, medidas de satisfação direcionada à verdade, à memória e à justiça, com declarações oficiais dos estados, ao restabelecimento da honra e reputação da vítima, aplicações a sanções judiciais e administrativas aos responsáveis por essas violações. Também há algumas modalidades visando a compensação econômica, e aqui, prioristicamente, chama atenção ao caso brasileiro da Maria da Penha, que obteve uma compensação, a meu ver, módica, diante de toda a violação da dignidade que Maria da Penha sofreu, mas ainda assim, Maria da Penha concordou em estabelecer esse acordo, né, além, evidentemente, de medidas, digamos, de não repetição, né, que visam aí, uma questão interessante, que visa as reformas legislativas e a adoção de políticas públicas pelos Estados-partes violadores desses direitos humanos, né? Que aí envolve, nós podemos citar aqui no caso do Brasil, os direitos das mulheres, os direitos dos povos indígenas, o direito dos migrantes, que a professora Daniela Anoni é uma especialista na área, o próprio direito ao acesso à justiça e à segurança, não só a segurança pessoal, física, mas também a uma segurança jurídica, e entre tantos outros direitos reconhecidos por nós, fartamente reconhecidos. Mas essas modalidades que eu acabei de mencionar acabam se tornando medidas a serem observadas e que geram um grande impacto na reestruturação, digamos, político, econômico e social desses países, que se veem instados a resolver as questões envolvendo as violações por decorrência do acordo que celebraram. Bem, um grande problema, a meu ver, a que essas reestruturações demandam é a questão tempo, é o fator tempo, né, para serem implementadas. Quer dizer, apesar da solução amistosa propiciar, digamos, uma solução célere diante ou se comparada a uma solução adjudicada por meio de sentença judicial através da Corte Interamericana, esse procedimento, digamos, mais célere, né, se comparado ao processo em si, ele tem ganhos, digamos assim, de largos alcances, né? Até porque ele possibilita uma reparação, uma reforma, né? E essa reforma, digamos assim, ela acaba por não ser, digamos assim, tão impositiva como se fosse através de uma decisão que muitas das vezes não considera, digamos assim, a voluntariedade ou diálogo com a parte que sofreu ou foi vítima dessa violação dos direitos humanos.
e que, a meu ver, essa solução amistosa, ela atinge, digamos, o cerne da questão, que é a efetividade do direito, né, que acaba por ser colocada em xeque quando se busca, né, através desses acordos, superar os obstáculos, muitas vezes intransponíveis, do sistema político, jurídico e até mesmo social desses países violadores. E aqui eu destaco a necessidade de uma maior fiscalização, ou de uma fiscalização mais acirrada pela Comissão Interamericana. Não estou dizendo que não há essa fiscalização, ela existe, né, mas com visitas pontuais, mas há necessidade de uma fiscalização, digamos assim, interna dentro dos Estados-partes, que acaba essa fiscalização sendo realizada por entes, organizações sociais, ganhar a efetividade do cumprimento das reparações de direitos humanos. Né? Para vocês terem uma ideia, somente nesse ano agora de pandemia, em 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos chegou a um total de 17 acordos de solução amistosa de conflitos, né? Ou seja, inclusive em tempos de pandemia. Né? Um dos casos que foi obtida a solução amistosa foi um caso brasileiro que, salvo engano, é o relatório Informe 111 de 2020, que tratou do caso do Márcio Lapointe da Silveira, que envolveu um caso de tortura, da prática de tortura na academia militar de oficiais das Agulhas Negras. Né? E aí foi estabelecida, digamos, uma negociação com o Brasil e aquela vítima de violação dos direitos humanos. Mas, por exemplo, chama atenção também, o Brasil teve um caso, mas chama atenção também a Colômbia, né? Que nós tivemos já esse ano 5 casos tratados através da solução amistosa de conflitos, e atrás da Colômbia apenas o Equador, né? Mas tivemos outros casos também que foram submetidos, como o Chile, Argentina, Guatemala, Paraguai, Peru, até o próprio México, em que, salvo engano, está faltando outro país, mas no caso Honduras, que tiveram soluções amistosas sendo apreciadas esse ano pela Comissão Interamericana, com um informe divulgado esse ano pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Para além desses países que eu mencionei agora, o Brasil, especificamente, ele se destaca por alguns casos. Eu já mencionei o caso do Pereira. O Brasil, digamos, ele não tem muitos casos que foram solucionados através das soluções amistosas, solução de controvérsias ou de conflitos dentro da corte. Muitos dos casos acabam sendo levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos e, a meu ver, acaba havendo uma delonga na solução desses casos, né? Mas aqueles que efetivamente foram submetidos a uma solução amistosa pela Comissão Interamericana e que eu venho acompanhando, eu observo que foram implementadas, digamos, reformas legislativas estruturais, né? E um estabelecimento de políticas públicas, digamos, inseridas dentro das diversas agendas governamentais e, evidentemente, não gostaria de mencionar aqui a questão política governamental qual nós estamos passando aqui no Brasil, mas eu me sinto instada a me manifestar porque nós estamos diante de diversas violações de direitos humanos. Né? Então, havendo a necessidade desse diálogo e de uma postura mais contundente, digamos, do Brasil. Bem, como eu disse anteriormente, trata-se a resolução de conflitos de uma forma viável, célere, mas que, evidentemente, esbarra em alguns obstáculos administrativos, o que faz com que torne um grande desafio para adequar toda essa engrenagem de modo a evitar a violação dos direitos humanos.
E aqui eu tenho que destacar a questão do controle de convencionalidade de leis, que acaba, digamos assim, sendo um controle de modo a evitar que casos, né, sejam, digamos assim, levados à comissão, mas que, sobretudo, sejam imediatamente reparados através do próprio sistema, digamos assim, sistema de segurança, e aí eu vou falar de sistema de segurança processual, contido no nosso ordenamento jurídico, através do controle de convencionalidade, da aplicação nas sentenças judiciais, fazendo menção aos textos, às convenções e tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. Bem, com isso, eu termino a minha fala, não sei se me estendi, mas eu sou conhecida pelos colegas por me estender muito quando eu acabo por me manifestar, então eu faço desde já minha culpa se me delonguei muito, deixando aqui os presentes. Muito obrigada. Agradecemos também a palestra, a brilhante palestra da professora Maria Aquino. Eu não tive a oportunidade de mencioná-la, mas agora refaço aqui, né? Ela que é professora da Universidade Federal do Maranhão, pós-doutora pelo Programa de Direitos Humanos da Universidade de Salamanca, também foi professora por esse mesmo programa e abrilhantou a nossa manhã, o nosso finzinho da manhã aqui. Então, agradeço. É um prazer sempre te escutar. Tive a oportunidade de ouvir sua palestra no Congresso Internacional e que possamos escutá-la mais vezes, né? Então, agradeço. E passamos para a última palestra. Muito obrigada. Por nada. Passamos para a última palestra, agora da manhã, que é de Daniele Iannone. Ela que é doutora em Direito Internacional e em Direitos Humanos, professora associada da Universidade Federal do Paraná, e vai trazer o tema Brasil em Nel Banquilo, as violações de direitos humanos apresentadas contra o Brasil, as organizações internacionais e seu impacto internacional. Então, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para a Daniele. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Me ouvem melhor agora? Sim, estamos ouvindo. Eu agradeço a Ana Paula pela coordenação do painel, não é? Maria da Glória, que eu também só conheço de nome, mas um grande abraço aos amigos do Ceará. E é uma alegria estar aqui com vocês. O meu tema de hoje é sobre as denúncias feitas tanto contra o presidente da República, pessoalmente contra o Bolsonaro no TPI, como contra o Brasil, de modo geral, nos organismos internacionais, basicamente por violações de direitos humanos de forma mais grave, incluindo crimes contra a humanidade e genocídio. Eu vou começar com as denúncias do Tribunal Penal Internacional, que é um tema que está muito, na verdade, em voga. É uma discussão muito, muito recente, também muito latente no Brasil hoje, em razão delas terem se multiplicado, principalmente nos últimos 4 meses. A primeira denúncia se deu ainda em novembro do ano passado. Era uma denúncia especificamente para a proteção dos povos indígenas e que pedia, na verdade, que o TPI se manifestasse com base na tentativa, digamos assim, do governo brasileiro, ou pelas políticas do governo brasileiro, na tentativa de evitar um genocídio. Então, ou seja, ainda o contexto da pandemia ainda não estava instaurado, pelo menos oficialmente, né? Não se sabia disso com essa gravidade no Brasil.
Essa é uma informação que só vai chegar ao Brasil no final de janeiro e o Brasil só vai declarar, né, estado de emergência a partir do dia 3 de fevereiro, mas já no dia 28 de novembro de 2019, a Human Rights Advocacy, justamente com a comissão, o coletivo Dom Evaristo Arnes, apresentam junto ao TPI uma denúncia de violação por genocídio tentado, né, ou por tentativa de genocídio contra povos indígenas. A partir daí, a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, no dia 2 de abril, agora de 2020, também apresenta uma denúncia contra, nesse caso, desculpa, eu falei contra o Brasil, mas são sempre, né, no TPI é sempre contra um indivíduo, então sempre contra o presidente da República, nesse caso, Bolsonaro. A Associação Brasileira de Juristas para a Democracia vai apresentar contra crime contra a humanidade, então não é mais uma discussão sobre genocídio, é sobre crime contra a humanidade em geral, na defesa da população brasileira em geral, em razão do posicionamento do governo, né, liderado especialmente pela postura do presidente da República no que diz respeito ao combate à pandemia. Isso já no dia 2 de abril. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, no dia 1º de junho, reforça essa denúncia de crimes contra a humanidade em razão não apenas da ineficiência, mas basicamente da contra-informação e do ataque específico que o governo vem promovendo a todas as instituições que tentam combater a pandemia. E, por fim, agora no dia 26 de julho, ou seja, né, a notícia é de ontem, né, a rede sindical brasileira, justamente com a Unisaúde, e que vai, na verdade, esse acho que é o caso mais emblemático, na verdade, porque ele vai reunir toda a rede sindical internacional, então são várias organizações internacionais, não só organizações brasileiras, que, de novo, vão apresentar um complaint, não é? Uma queixa contra o Bolsonaro no âmbito do TPI. Muito bem. No que diz respeito, vou falar dos aspectos jurídicos primeiro e depois dos aspectos políticos no que diz respeito ao TPI. Tá? No que diz respeito aos aspectos jurídicos, nós temos bons e sérios juristas no Brasil que são favoráveis, digamos assim, a que a denúncia seja aceita, e eu já esclareço quais são os argumentos, e aqueles que são contrários a que a denúncia seja aceita ou que pelo menos se manifestam de que o TPI não vai aceitar a denúncia porque ela não, digamos assim, preencheria determinados requisitos de processualística internacional. Muito bem, vou começar com as opiniões em sentido contrário. Volto a dizer que não são pessoas que são contra a punição do Bolsonaro na esfera internacional, são simplesmente juristas que, analisando os aspectos de direito internacional e de processualística internacional, não acreditam que o tribunal vá aceitar não vai receber, na verdade, não é nem aceitar, né? Não vai receber essa queixa. Bom, entre eles está a Silvia Steiner, que é um nome de peso, foi inclusive procuradora junto ao TPI, o Marco Zilli, que é professor da USP, e o Cláudio Finkelstein, como eu disse, sempre juristas, né, com altamente qualificados, e que vão, na verdade, salientar basicamente 3 pontos.
O primeiro deles é que todos os tribunais internacionais, o TPI não deixa de ser diferente, são tribunais que selecionam determinados casos de altíssima gravidade e de impacto internacional, digamos assim, chocante, justamente pela sua infraestrutura, justamente pela sua limitação, mas também porque todos esses tribunais internacionais adotam, com nomes diferentes ou com interpretações diferentes, o princípio da complementariedade. Ou seja, a justiça internacional não serve como uma justiça de segunda instância, terceira instância, ou mesmo de paralela, né? Uma justiça para se fazer justiça no caso da ineficácia ou da ineficiência da justiça nacional. Ou seja, é preciso primeiro, e no TPI isso é muito mais forte do que na Corte. Na verdade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é a grande exceção que a gente tem no mundo, mas é preciso, na verdade, esgotar seus recursos internos, ou pelo menos demonstrar que as cortes nacionais foram acionadas e que essas cortes estão comprometidas, logo, elas não podem analisar o caso. A segunda questão, que na verdade acompanha a primeira, é de que o Brasil tem recentemente uma lei nacional interna, ou seja, uma lei penal interna, que configura tanto o crime de genocídio como, né, os crimes mais graves, de extermínio, né, e de outros crimes que estão vinculados na denúncia. Ou seja, não haveria por que os tribunais nacionais rejeitarem a análise dessas demandas contra, seja o presidente da República, seja outros membros do seu governo, que, a meu ver, por exemplo, não foram mencionados em nenhuma dessas demandas, mas o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Saúde, ou seja, os generais envolvidos nas declarações e nas mobilizações, todas essas pessoas poderiam, né, de igual modo como o presidente Bolsonaro, poderiam estar contidas nessa demanda junto ao TPI e não foram. Logo, mas nada impede, por exemplo, que elas sejam incluídas nas demandas internas. No caso, por exemplo, do presidente da República e dos seus ministros em exercício, essa competência, obviamente, seria, né, do Supremo Tribunal Federal, e a gente teria aí uma discussão sobre a questão das imunidades, mas no caso dos ex-ministros da Saúde, por exemplo, que já não são ministros, não há uma discussão, por exemplo, de por que eles não podem ser acionados, inclusive na esfera tradicional, digamos assim, né? Pelos atos e pelas violações de direitos humanos que, enquanto ministros, né, deixaram de cumprir. Outra questão que é importante que se diga ainda sobre os aspectos contrários, digamos assim, no sentido de que o TPI não deve reconhecer, ou pelo menos não deve aceitar essa denúncia, justamente, e que na verdade não é um argumento jurídico, mas é um argumento que as cortes, mesmo no âmbito interno, como no âmbito internacional, utilizam sempre, que é a questão do excesso de demanda. Então, as cortes acabam sendo muito mais rigorosas nesse filtro inicial, nesses requisitos procedimentais iniciais, acaba sendo muito mais rigorosa, porque não deixa de ser uma forma de reduzir a demanda para os casos seguintes. Há um outro argumento que acompanha esse, que de novo não é um argumento jurídico, mas é um argumento que não deixa de pesar na decisão, é justamente os recursos limitados que os tribunais internacionais têm e cada vez menos, né? Ou seja, os últimos anos têm demonstrado que muitos estados têm, Estados Unidos em especial,
tem denunciado tratados internacionais, deixado de cumprir com as suas obrigações aos fundos internacionais de manutenção das organizações internacionais e automaticamente as que mantêm esses órgãos. O custo de um litígio internacional é absurdamente alto, porque ele demanda uma reunião de documentos e de provas, todas com tradução juramentada, e como, né, o professor Fernando mesmo destacou, é um tribunal penal, então muitas das audiências, muitas das oitivas de testemunha não podem ser feitas de forma virtual, elas têm que ser feitas de forma presencial, porque sim, não é? Concordo plenamente, o não dito, muitas vezes, o comportamento, né, a expressão corporal, ele diz mais do que o discurso preparado ou ensaiado de uma testemunha ou de um réu. Logo, o custo disso é absurdamente alto, então, dadas outras denúncias, né, que o TPI tem recebido, no caso do Congo, no caso do Sudão, mesmo no caso da Síria, é muito improvável, de novo, estou repetindo o que esse grupo argumenta, é muito improvável que o TPI venha a aceitar a demanda contra o presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Muito bem. Os juristas que vão defender e que vão dizer, na verdade, que sim, há indícios e que sim, há justificativas jurídico-processuais para que o TPI admita a demanda. Entre eles, eu cito a Deise Ventura, é uma das maiores especialistas, na verdade é a maior especialista brasileira, uma das mais respeitáveis especialistas latino-americanas sobre saúde pública e direito internacional em pandemia, e o médico Drauzio Varela, para quem é brasileiro, não precisa de mais, né, apresentações, é um grande nome sobre saúde pública e em defesa, principalmente de grupos minoritários, em especial da questão dos detentos, das pessoas que se encontram em cárcere, vão argumentar justamente que o governo Bolsonaro não peca única e exclusivamente por ineficiência, não é um governo incompetente, não é um governo que não sabe o que fazer, e justamente por isso não haveria dolo no que diz respeito aos crimes contra a humanidade e crime de genocídio, mas ao contrário, todas as práticas, principalmente as que são, a Deise cita muito isso numa entrevista que ela recentemente agora foi publicada pelo El País, se eu não me engano, de que se você acompanhar o diário oficial, ou seja, determinações oficiais da Presidência da República, os vetos em relação ao controle e ao combate à pandemia aplicadas pela Presidência da República, se pode ver, na verdade, que há um plano, uma estratégia dolosa de extermínio generalizado, ou seja, de se aproveitar da pandemia para a prática de um extermínio generalizado de minorias carcerárias, negros e indígenas. E ela demonstra isso a partir da análise que o grupo de pesquisa dela, junto com a USP e outras organizações, inclusive internacionais, alegando basicamente que o crime de extermínio está disposto no Tribunal Penal Internacional, artigo 7.1b, e esse crime ele se configura não unicamente pelo resultado do crime, mas por todas as tentativas, ou seja, ele também se configura pelo crime tentado, e daí, nesse caso específico, ela vai dizer que o governo, pelo negacionismo em relação à pandemia, pela contra-informação e as fake news,
pela incitação à desobediência civil, incitação a invadir hospital, e né, ou seja, tudo que nós temos acompanhado, pela promoção e propaganda de medicamento que está já comprovadamente, e que é comprovadamente ineficiente no combate e como tratamento à pandemia. O presidente da República pessoalmente está envolvido em crime de extermínio. No que diz respeito, e isso especificamente, como eu digo, à população geral, especificamente no que diz respeito ao tema pandemia. Obviamente que, como as pesquisas já demonstram, nós temos quase 90 mil mortos e mais de 635 mil infectados no Brasil. O Brasil é o único país do mundo cuja curva de controle da pandemia nunca deixou de subir, a curva continua sendo ascendente, e com exceção dos Estados Unidos, justamente por ter uma população que é quase o dobro do Brasil, o Brasil é o segundo lugar na lista de mortos e infectados, mas proporcionalmente, percentualmente, é o foco mundial da doença. Ou seja, né, é o país que a pandemia está descontrolada, e isso são informações da Organização Mundial de Saúde. É o país que está em todas as listas com restrições de circulação, entrada e saída, desde a União Europeia, Estados Unidos, até na própria aqui América Latina. E é o país que não tem, inclusive, plano nenhum e proposta nenhuma, muito pelo contrário, é um país que cortou toda e qualquer comunicação e não faz parte, inclusive, é um dos poucos países que não faz parte da rede de apoio da Organização Mundial de Saúde. O Brasil se recusou a participar no que diz respeito a desenvolvimento, né, e acompanhamento dos desenvolvimentos de pesquisa, desenvolvimentos de medicamento, porque isso obrigatoriamente implicava que o país mantivesse atualizados os dados da OMS sobre os casos no país. E esse é um outro argumento que se tem aqui, é de que, ao contrário, isso por medidas oficiais, então isso não é fofoca, nem matéria do Twitter, pelo Diário Oficial, o presidente da República tem proibido a divulgação por hospitais e órgãos de informação sobre os dados da doença, tem restrito e confiscado kits de testes para os medicamentos, tem combatido duramente os governos estaduais e municipais que não apoiam a sua política de não isolamento. Tem, e esse é um caso agora mais específico no que diz respeito à população indígena, o governo publicou agora, no dia 7 de julho, só agora, no dia 7 de julho, embora oficialmente o país esteja em estado de emergência em relação à pandemia desde 3 de fevereiro, o plano de enfrentamento à pandemia para a comunidade indígena. Então, depois de uma pressão internacional muito forte, uma pressão interna, o Brasil publicou agora no dia 7/7 uma medida provisória sobre um plano de enfrentamento. Esse plano de enfrentamento, o presidente da República veta o acesso à água à comunidade indígena, ou seja, a garantia ao acesso à água é vetado, a garantia ao sistema de saúde é vetado, a garantia e a obrigatoriedade de que essas comunidades sejam, uma vez que procurem o centro de saúde, sejam informadas sobre higiene, transmissão e isolamento, é vetado. E ainda essa população a FUNAI, por exemplo, que sempre teve, né,
dentro da sua legislação e dentro, né, de todo o controle no que diz respeito às comunidades indígenas, um cuidado sobre as tribos isoladas. O governo, de novo, no caso o presidente da República, veta de novo de que a FUNAI não pode se aproximar dos povos isolados, ou seja, né, e todos sabem pela nossa história de que grande parte, né, da dizimação dos indígenas no nosso território foi justamente pelo contato com o homem branco, que leva, né, uma doença dos quais aquela população isolada não tem recursos para tratar. A outra, bom, no que diz respeito, isso são questões mais jurídicas e a Deise vai fundamentar isso sempre na questão de que isso se enquadra perfeitamente tanto no crime de extermínio como no crime de genocídio, porque há uma tentativa jurídica configurada por parte de, né, bom, nesse caso do presidente da República, no sentido de exterminar essa população, e o Drauzio Varela vai vir a complementar justamente no que diz respeito à população carcerária, dizendo que completamente abandonados, não há teste, não há medicamento, não há isolamento, e o governo sequer publicou ou encaminhou qualquer tipo de medida ou qualquer tipo de orientação. Assim, não houve sequer um esforço no sentido de tentar minimizar as mortes e as contaminações dentro do sistema carcerário. Bom, isso eu estou falando disso no que diz respeito ao Tribunal Penal Internacional. Esse é um tema extremamente, como eu falei, extremamente recente e extremamente complicado, porque minha opinião, efetivamente, é de que, ainda que juridicamente bem embasados e com argumentos sólidos, a minha opinião pessoal é que o Tribunal Penal Internacional não deve aceitar a denúncia, mas ainda assim, e aí eu agrego, na verdade, um outro elemento, que é, na verdade, o elemento político, do porquê essas denúncias devem continuar sendo realizadas, do porquê essas organizações devem continuar se manifestando e se organizando para levar essas queixas, não só junto ao Tribunal Penal Internacional, mas também ao sistema interamericano. Nos meus últimos minutinhos, eu estou controlando aqui, né, está terminando, não vou entrar muito, porque os outros colegas já falaram disso também, mas sim, o Brasil tem várias denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, contra o Estado brasileiro, em razão ao tratamento dessas mesmas minorias, né, ou seja, ao tratamento da população, principalmente a população pobre e a população negra, no que diz respeito ao abandono em relação ao Covid, a população carcerária e a população indígena. Então, assim, o público de proteção continua sendo o mesmo, e há várias, né, junto ao sistema interamericano, e o sistema interamericano, sim, eu acredito que deva recepcionar, e que deva, pelo menos num desses casos, levar o caso adiante, até mesmo porque esse pode ser um leading case do sistema interamericano, e o sistema interamericano também, pela comissão, seleciona determinados casos, que sejam casos que ele não tenha apreciado ainda dentro da sua jurisprudência, e no caso especificamente de graves e maciças violações contra o direito à saúde, de forma dolosa, não de forma ineficiente, né, mas de forma dolosa, não há nenhuma sentença da Corte Interamericana nesse sentido. O caso mais recente, o leading case mais recente, que é Nuestra Tierra versus Argentina, de fevereiro de 2000, é sobre o reconhecimento ao direito à água e ao meio ambiente sano, que também, de uma certa forma, protege a população indígena. Então, eu particularmente acredito que há uma possibilidade maior desses casos
serem levados adiante e que sim, claro que em alguns anos, não é, a Corte Interamericana de Direitos Humanos venha a julgar o Brasil, mas daí não necessariamente o governo, mas o Brasil, pelas violações que estão acontecendo agora. Ainda há, e isso é muito interessante, ainda há, na verdade, né, 2 casos, 2 denúncias contra o Acnur, e isso realmente é bem novo, isso é bem interessante, né? Uma contra a população carcerária e outra especificamente contra migrantes e refugiados. Também no que diz respeito à questão do Covid e da questão do combate, quer dizer, do não combate, né, de obstaculizar o combate, exatamente isso, ou seja, não é cruzar os braços, não é uma questão de omissão, não, é uma questão dolosa de obstaculizar o combate, de acesso a essa população, seja migrantes e refugiados, sejam a população carcerária, no que diz respeito a tratamento e acesso à saúde. Então, também há 2 denúncias em relação ao Acnur, nesse caso é contra o Brasil, e todas são muito recentes, então ainda estão naquela fase que a gente sabe, né, pelo direito internacional, um pouco sigilosas, a gente sabe mais ou menos o que a denúncia, o que os denunciantes denunciaram, mas a gente não sabe ainda se oficialmente o governo já foi, né, notificado, se houve uma resposta, isso ainda é muito recente, é algo que a gente vai acompanhar ao longo desse ano e provavelmente do próximo. Eu encerro única e exclusivamente reforçando aquilo que eu disse anteriormente, de que sim, considero muito importante para os nossos colegas de Portugal, de Espanha e de outros países, eu até agradeceria muito, né, se houvesse a possibilidade daqueles que têm um acesso, né, aos seus governos ou um acesso ou uma influência junto aos seus governos, de que esse caso, essa denúncia contra o Brasil chegasse inclusive à Corte Internacional de Justiça. Nós sabemos que só um Estado pode denunciar outro Estado junto à Corte Internacional de Justiça, então precisaríamos de um Estado amigo, mas me parece que não há razões para que isso não aconteça, uma vez que é uma pandemia mundial, o Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, e uma vez que o Brasil não controla a pandemia no seu estado, ele não só mata o seu estado, como ele mata, na verdade, ele causa risco e ele causa, né, instabilidade e insegurança internacional para toda a comunidade internacional, logo, ele viola os princípios básicos da Carta de São Francisco. Então, eu realmente gostaria de ver uma denúncia contra o Brasil na Corte Internacional de Justiça, que por mais difícil também que seja da Corte analisar demandas em matérias de direitos humanos, né? Nós temos acompanhado isso, ainda assim, como eu digo, todas essas denúncias junto ao TPI, à Corte Interamericana, e aos outros órgãos, ao Conselho de Direitos Humanos, como, né, falou anteriormente nosso colega, ao Acnur, todas essas denúncias, na verdade, elas têm um impacto político, elas têm um impacto de visibilidade internacional e elas têm um impacto de constrangimento internacional que muitas vezes, e principalmente no momento em que vivemos hoje, elas acabam sendo mais efetivas do que uma sentença internacional. Então, sim, apesar de, como jurista, a minha opinião é de que é difícil acreditar num caso junto ao Tribunal Penal Internacional que siga o seu andamento, né, tradicional, mas o simples fato desse caso chegar à imprensa internacional, o simples fato de isso gerar, né, quando falamos em crimes contra a humanidade e quando falamos de crimes de genocídio, isso gera, na verdade, um impacto e uma preocupação internacional que deixa de ser aquela preocupação de que pobre dos brasileiros com um governo tão incompetente e tão ineficiente, e passa a ser alto lá. Agora é uma questão
que afeta toda a humanidade. Então, é preciso que nós, enquanto, né, comunidade internacional, sociedade internacional, nos organizemos para manter os princípios básicos da Carta de São Francisco. Eu termino por aqui, agradeço muitíssimo, inclusive a paciência. Obrigada. Eu que agradeço pela brilhante palestra, né, muito enriquecedora e bem atual, né, de tratar uma questão que está tão em voga, né, e trazer esses esclarecimentos em relação ao Tribunal Penal Internacional só nos enriquece. Tem uma informação em relação à sala, que a professora Maria da Glória acabou saindo, mas nós vamos fazer as considerações assim mesmo, ela teve um problema de conexão, mas nós vamos retomar depois para a sala das 2 horas, na verdade, meio-dia e depois das 2 horas. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aos palestrantes, ao professor João Paulo, ao professor Fernando, à professora Daniela e também à professora Maria da Glória, que contribuíram nesse painel e que trouxe as formas em que nós temos de combate em si, né, para se fazer a efetivação desses direitos humanos, e que é muito importante. Saliento aqui a importância de cada palestra, né, que trouxe belíssimas explanações e reflexões a respeito, inclusive, do acesso à justiça, com o Dr. João Paulo, que trouxe aqui o Tribunal Penal Internacional. Então, o que torna esse evento único e o que torna as palestras também de extrema relevância. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, e agora eu deixo aberto para explanações e as suas considerações. Sim, professora Ana Paula. Eu não consigo dizer de maneira. Olha, eu costumo dizer, muitas vezes tenho no meu gabinete, para requerimento anormal, despacho anormal, e, portanto, para a situação anormal, resolução anormal. Eu tenho aqui a professora Maria da Glória, como ela não consegue entrar na sala, eu tenho aqui, consegui o contacto dela pelo Zap, porque certamente que ela não quereria que os participantes pensassem que ela teve a indelicadeza de sair. Não, ela caiu mesmo, deu mas eu consegui recuperá-la através do Zap e, portanto... Que ótimo! Então, pronto. Então, a gente te recebe aqui novamente. Tivemos um problema, eu até abri a outra sala em outro computador aqui, mas não... Então, muito obrigada. Nós estamos aqui realmente agradecendo as palestras, né? As interferências que foram feitas. A gente encerra esse primeiro bloco com as expectativas alcançadas, mas, na verdade, as expectativas foram superadas, né? Foram palestras que realmente enriqueceram, e eu só tenho a agradecer em nome da professora Maria Esté, em nome do professor Luciano Torinho, por terem também abraçado esse evento, né? Que pela primeira vez está sendo virtualmente, e nós estamos recebendo todos vocês aqui. Então, eu agradeço todos vocês. Nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos, e aí eu vou tentar solucionar o problema das salas para colocar a Maria da Glória. Né? Eu vou aqui deixar o link e abrir de novo para ver o que foi que aconteceu. Certo? E agora, já agora para finalizar, agora vamos tomar todos um drink virtualmente na Praça Maior de Salamanca. Verdade. Então, é isso, vou deixar gravado e tentar resolver